Oi, bonitão, bonitona, a gente está fazendo aqui uma retomada aqui do que pode cair aí nas provas, e o que sempre cai, né? Uma coisa que eles sempre gostam é em relação à questão da arte moderna, legal? O impressionismo seria o primeiro passo, lá no final do século XIX, ascensão da burguesia, um grupo de pintores resolveu inovar. Inovar como? Ao invés de eles pintarem dentro de ateliê, saíam do ateliê, iam pintar a luz. Então o que eles queriam capturar era a luz. E como a luz ela muda muito rápido durante o dia e tal, os caras tinham que capturar isso rápido, as pinceladas eram rápidas, ficava uma coisa meio borrada. Já que eles queriam a luz, eles não podiam usar tinta preta, então o máximo que eles usavam era um roxão. Então eles vão borrando com aqueles roxão e tal, e não dão a certeza da coisa, então ficava a impressão. Fizeram uma exposição em 1874, um crítico foi lá e falou, deve ter alguma impressão aí, porque eu estou impressionado, meteu a boca neles. E aí eles gostaram do nome e usaram o nome impressionismo. O cara é o Monet, cara do quadro, chamado Impressões ao Nascer do Sol. O crítico é o Louis Leroy. Então pintura ao ar livre, sem mistura de cor na paleta ou na tela, não dava tempo. Você tinha que dar, não dava para dar tonalidade. Pintura feita mais para sugerir, para dar impressão. Por isso, borradas dissolvem contornos, mas tem perspectiva. Essa noção de profundidade rola. Mais importante era capturar os efeitos da luz. Esse é o primeiro quadro, Impressões ao Nascer do Sol. Esse é que foi criticado. E você vai olhar e falar, merece mesmo ser criticado, né? Mas até então, o único que tinha conseguido mais ou menos chegar nessa ideia de sair do ateliê, de capturar a luz, tinha sido um inglês chamado Turner. Por isso que o Turner é um precursor aí do impressionismo. Monet é o cara mais importante, o cara que mais ficou dentro do impressionismo. Então eu coloquei mais pinturas do Monet com essa ideia, né, da pintura mais borrada aqui, capturando a luz do sol num determinado momento do ano, em outro, num determinado momento do dia, em outro. Quando você está mais distante, você até consegue visualizar com mais clareza uma catedral de perto, tudo borradinho e tal. Então, Monet é uma das figuras importantes. Também coloquei Renoir, que é um dos caras importantes, e Degas, que era o pintor das bailarinas. Lembrando que o Degas já gostava de pintar dentro de lugares fechados, mas também ele pintava bailarina, orquestra, então não dava para levá-las para o meio da rua, então não tinha como sair ao ar livre. Aí a gente tem uma transição, chamado de neo. Em arte, neo é tudo que é um pouquinho mudado, é o pontilhismo. Dois caras, Signac e Seurat, resolveram fazer em pontinhos. Ao invés de pincel borrado, pontinhos. Então, pontilhismo, ou neo-impressionismo, ou divisionismo também. Divisionismo. Aí eles falam assim, era o início da imprensa, então a ideia que vai rolar, e depois lá na frente também vai ter a pop art, usando esses pontos, a técnica band-aid, que eles chamam e tal. Então tá aí, o neo-impressionismo. Aí tem os caras que estão na transição. Eles já estão antecipando características modernas. Eles não sabem que eles estão antecipando, mas eles são os pós-impressionistas. Van Gogh. Van Gogh é um dos grandes exemplos. Ano passado, retrasado, saiu um filme sobre ele, né, que é importante. Esse filme foi colorido todo à mão e tal, colorizado. Loving Vincent, né, vale a pena assistir. É um filme importante. Tá lá, Van Gogh é um dos pós-impressionistas que mostra angústia, que mostra sofrimento, que mostra dor. Então ele teria características do expressionismo. Cézanne. Cézanne é um pré-cubista. Cézanne, a partir de 1900, começa a fazer experiências com a geometrização. A ideia de colocar as coisas de forma mais geométrica. Picasso diz que passava horas estudando os quadros de Cézanne. Ele é um pré-cubista. Munch, ele começa em 1893 expressando essa dor. Quando o expressionismo começar, ele entra no expressionismo. Então a gente diz que Munch é um expressionista, sim, mas esse quadro ainda não estava na escola expressionismo. Então ele é um pré-expressionismo, ele é um pós
Impressionismo. Ah, como se fosse o pré-moderno, exatamente, ele é um pré-moderno. Então, o grito do Edvard Munch, as criaturas deformadas, feias e tudo mais. Gauguin, que era um amigo de Van Gogh, amigo, desafeto, brigava. Gauguin gostava muito da cor. Ele viveu um tempo no Tahiti e ele trouxe de lá essas cores, né, do Pacífico, essas figuras selvagens, né, essas figuras de pessoas tidas como selvagens na época e tal, pessoal que morava lá e tal. E a cor. Então a gente diz que ele antecipa o fauvismo, arte da cor. Então o impressionismo seria um primeiro passo para a gente entrar na arte conhecida como arte moderna. Tranquilo? Então agora vamos lá, para a arte moderna. Bora lá. O que a gente tem de moderno? O fauvismo. O fauvismo é a arte da cor, né? O fauvismo, a crítica é que os pintores fauvistas, eles não misturavam tinta. Então, o que era azul era tudo uma tonalidade de azul. Verde, idem. Marrom, idem. Né? Então, não tinha. Então, o crítico foi lá e falou, esses caras não sabem pintar, eles pintam que nem bicho. Pega aí e pinta. Eles são feras. Aí vem o termo fauvismo. Matisse é a figura mais importante do fauvismo. Ele no Brasil. A ideia de cor pura vai influenciar os artistas modernos brasileiros. A Tarsila do Amaral, por exemplo, tem uma influência da coloridade das cores fauvistas. Então tá lá, ó. Fauvismo chegou no Brasil. Mas não é só fauvista. Não, é fauvista, é cubista, é primitivista, tem um monte de ista. Eles misturam, né? É um período muito eclético. Expressionismo. Dor, sofrimento, angústia, a sociedade do século XIX indo para o século XX, industrialização, guerra que vai acontecer, esse período que sai de uma entrando na outra, pobreza, gente desempregada. É a arte do sofrimento, a arte da dor, a arte do feio, da deformação, da loucura, um pouco fauvista, um pouco expressionista. E no Brasil, a gente teve a exposição de um cara chamado Lazar Segal. Lazar Segal vem para o Brasil e expõe em 1913. É a primeira exposição antes da Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna sempre cai. E a Anita Malfatti, que vai ser criticada em 1917 pelo Monteiro Lobato. São as duas exposições que a gente teve antes da Semana de Arte Moderna. Então, tá lá, beleza? Olha lá, Anita Malfatti, a boba, torso, em 1907. Uma vanguarda racional. Picasso queria racionalmente ver um objeto por todos os ângulos, de cima, de lado, chama multiplicidades de pontos de fuga. E aí ele cria um estilo chamado de cubismo. 1907, esse é o primeiro quadro, Les Demoiselles d'Avignon. Dois cubismos. Cubismo chamado de sintético e analítico. Esse é o analítico, ele vai quebrando tudo para você ver o violino por todos os lados. Analisar o violino, analítico. Ó, tem um homem aqui, ó, o rosto, ó, o cabelo. Aqui também tem um homem, ó, o nariz, ó, o olho, ó, o chapéu. Então você tem o analítico. Aos poucos ele incorpora certos elementos, pega um pedaço de papel de parede, pega um jornal, pega um toco de vela, aí é chamado de cubismo de colagem ou sintético. Então, cubismo analítico, cubismo sintético. Oficialmente, o cubismo acaba em 1914, mas a gente continua tendo manifestações cubistas depois. Futurismo, arte da máquina, do progresso, da velocidade, adoravam a guerra acaba com as pessoas mais velhas, a guerra deixa com jovens, fiquem mais fortes, adoravam isso. É um manifesto de um grupo de italianos que publicou no jornal em Paris. Marinetti é o líder deles. A ideia do carro, da velocidade, a ideia da potência do carro. Mas Marconi também tem um pouco de cubismo aqui, chama cubofuturismo ou vorticismo, por causa desses vértices, o vorticismo. Lá, isso aqui chama a velocidade na bicicleta, automóvel correndo, então essa ideia de velocidade. E tinha na escultura, formas e continuidade no espaço, do Umberto Boccioni, futurismo, arte da máquina. Os abstratos. Em 1910,
a gente começou com Kandinsky, um tipo de arte que a gente chama de abstrato lírico. Lírico é tudo que tem emoção, né? Então o Kandinsky, ele diz que ele ia para os concertos, para as sinfonias, escutava som e vinha cor. E ele ia jogando na tela, som e cor. Abstracionismo lírico ou abstracionismo informal. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele volta na figura do Jackson Pollock. Então, ó, antes da Segunda Guerra, ó, depois da Segunda Guerra, ó, antes, depois. Jackson Pollock usava a técnica do gotejamento. Essa técnica de jogar e tal, né? Tinta na tela, action printing é o nome. Tá aí Jackson Pollock. E aí a gente entra na racionalidade. Tinha gente que falava, não tem que ter emoção, não. Tem que ser racional. A arte tem que ser contida. E aí a gente tem o Kazimir Malevich, com um quadrado preto sobre fundo branco. Esse quadro é um quadro de 1915 que rompeu também com o modelo artístico. Que, aliás, era característica do modernismo, né? Romper com a arte acadêmica. Romper com tudo que era acadêmico. Dada, que a gente conversou agora há pouco com o Udo, Dada é a mais louca de todas, né? Dada era tentativa de ruptura com tudo, era contra-cultura. Mas sim contra-cultura. Quando a gente usa esse termo contra-cultura, era contra a cultura burguesa tradicional. O que é a cultura burguesa tradicional? Casar, ter um emprego, ter filhos, ter uma vida, né, normal. E eles eram todos loucos, né? Eles queriam uma vida completamente pirada, influências estrangeiras, culturais, vivências sexuais, drogas. Então o Dada, ele vai acontecer inclusive na Suíça. Os meninos fugiram para lá, um monte de artistas que não queriam lutar na guerra, nós estamos durante a Primeira Guerra Mundial, que vai satirizar o burguês, o comportamento burguês, o estilo burguês. Ah, então aquela poesia, ódio ao burguês é dadaísta? Tem influência, lógico, Mário de Andrade tem influência dada. E eles gostavam muito dos ready-mades, principalmente um francês chamado Marcel Duchamp. Pegava um banquinho, tem um significado. Uma roda de bicicleta, tem outro significado. Juntava os dois e falava, isso é uma escultura. Mas não tem significado nenhum. Ready-made. É um refeito. É uma coisa com outro sentido. Isso aqui também é uma máquina que gira para nada. Assim como o urinol, que ele dá um nome de afonte, e o colocador de garrafas, que aqui só é a função de escultura, não tem função de colocar garrafa nenhuma. E as caricaturas, né? Então ele pegou uma obra do Renascimento, que na verdade nem era uma obra, era um cartão desses desses cartões que você manda, de postais, e ele colocou lá o bigode, cavanhaque, e deu o nome de Ela Tem Fogo no Rabo, para tirar sarro, para ironizar uma arte de época. Dadaísmo. Aí, em 1917, você viu que está ano a ano, né? Ano a ano a gente tem mudança. É 5, depois é 7, depois é 9, depois é 10, depois... é ano a ano. Em 17, um cara falou assim, não, eu quero fazer diferente. Eu quero que ela seja racional. Racional. Mas não tão racional. Racional com cor. Opa, a geometria e a cor. Ele misturou elementos líricos com elementos racionais e criou um negócio que a gente chama de neoplasticismo. Como tinha uma revista na época, na Holanda, chamado De Stijl, e o Mondrian, que é o autor dos quadros, publicava nessa revista, os caras valorizavam ele e tal, também virou o estilo De Stijl. Depois o Mondrian veio para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele faz os boogie-woogies, que inclusive é um estilo de música americano, né? Os boogie-woogies. Esse cara, o Mondrian, também trabalhou na Bauhaus. Kandinsky e Mondrian, abstracionismo lírico e o neoplasticismo foram professores da Bauhaus. Lembra? Bauhaus está fazendo 100 anos esse ano. E o surrealismo. Ele é um problema para nós aqui no Brasil, porque a Semana de Arte Moderna foi em 22. E o surrealismo é 2 anos depois, então o surrealismo não pode ter influenciado a semana. Ele pode ter influenciado o modernismo, mas não a semana. Aí em 23 também, não. Só a partir de 24. Qual que é a ideia do surrealismo? Uma arte baseada no subconsciente. Uma arte baseada no onírico. O onírico é o estado do sonho, do subconsciente, do interior. Esse seria o mundo onírico, essa é a característica. E aí eu coloquei 2 Salvador Dalí, Magritte, isso não é um cachimbo,
também Magritte, e com isso a gente termina. Então, bela lá? Bora lá. A gente tem o impressionismo lá no final do século XIX, dando o pontapé inicial às transformações. Vem o pós-impressionismo, o pontilhismo, o pós-impressionismo, aí entra no século XX, fauvismo, expressionismo, que é importantíssimo para nós, futurismo, arte da máquina, também importantíssimo, cubismo, também rompendo com a estrutura toda, múltipla, em vez de um ponto de fuga só, vários pontos de fuga, geometrização e tal. Dada, que é completamente louco, é a ruptura com tudo, é a anti-arte acadêmica, né? A anti-arte acadêmica, anti-arte burguesa, que hoje tem voltado na arte contemporânea, por isso essas brigadas que a gente tem em tudo quanto é museu, povo irritado, já se vê o homem pelado, criança lá pelado, neodadaísmo, chama neodadaísmo, esse tipo de coisa. E aí a gente vem para a arte surreal, só que depois da Semana de Arte Moderna. E para a gente encerrar, vamos lembrar a semana? Semana de Arte Moderna, São Paulo, no Teatro Municipal. Como é que emprestaram um teatro neoclássico, arquitetura eclética? Como é que emprestaram gente rica? Eram os barões do café, porque tinha o Paulo Prado, que era o cara rico por trás e que conseguiu uma galera para alugar o Municipal. Nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. O dia mais importante, dia 15, e aí no dia 15 a gente teve vaia para o Poema Os Sapos, vaia para o Oswald de Andrade, foi o forfé. No dia 16 a imprensa acordou e começou a criticar a Semana de Arte Moderna. Dia 17 só o piano do Vila Lobos, mas a semana acabou congregando, juntando pintura, música, poesia, romance, escultura, só não teve peça de teatro, até dança teve lá na Semana de Arte Moderna e acabou dando o pontapé inicial para o modernismo no Brasil. Só que aconteceu 2 anos antes do início do surrealismo. Tranquilo? Então, um grande abraço, estão aí as dicas, boa sorte nas suas provas, tchau, tchau.